Não faz muito tempo, um senador dos Estados Unidos fez uma revelação bombástica. Dinheiro destinado a ajudar outros países vinha sendo silenciosamente usado para apoiar grupos terroristas há anos. Para quem entende como a política global funciona, isso não foi exatamente uma surpresa. Vamos ser realistas. As potências ocidentais têm um longo histórico de interferir em outros países sempre que isso serve aos seus interesses. E adivinhe só, o mesmo padrão parece estar se repetindo em Burkina Faso. Há poucas semanas, surgiu uma notícia internacional vinda do país. Um agente estrangeiro foi pego em flagrante com malas cheias de dinheiro. Estamos falando de bilhões em francos CFA da África Central. A missão dele? Convencer soldados burkinenses a se voltarem contra seu líder, o capitão Ibrahim Traoré. Mas isso não era só um suborno, era um teste de lealdade. A mensagem era clara: você vai ficar ao lado do seu país ou vai se vender por dinheiro? E aí é que a situação fica ainda mais interessante. Em uma entrevista recente, Traoré compartilhou algo que realmente escancara o quão fundo esse problema vai. Ele disse que, quando se levantaram em 2022, um grupo de oficiais treinados na França foi rapidamente contatado e instado a agir. Eles não foram treinados para servir a África. Foram treinados para proteger os interesses franceses. E muitos países africanos estão cheios desse tipo de oficial. Só Deus sabe quantos realmente se importam com a pátria. Pode refletir sobre isso. A França tem esse hábito. Sempre que está envolvida em países africanos, seleciona soldados para serem treinados na França. À primeira vista, isso parece uma grande oportunidade. Mas como o Traoré sugere, é mais como plantar sementes de controle. Esses mesmos soldados, quando voltam para casa, se tornam ferramentas. Quando Traoré liderou seu levante, foram os primeiros que a França procurou, na esperança de pará-lo antes que avançasse. Mas as coisas não saíram como eles planejaram. Agora imagine a cena. Há poucas semanas, algo muito estranho estava acontecendo em Burkina Faso. E não tinha nada a ver com negócios ou caridade. E por que isso importa? Porque as autoridades burkinenses descobriram um plano sorrateiro envolvendo um estrangeiro, nada menos que 5 bilhões de francos CFA e alguns membros das próprias Forças Armadas do país. Sim, você leu certo. Bilhões em dinheiro vivo e um plano que poderia desestabilizar toda uma nação. Talvez esse agente estrangeiro tenha pensado que encontraria alvos fáceis. Soldados treinados no exterior, talvez na França, dispostos a trair seu país pelo preço certo. Mas, se essa era a ideia, digamos que as coisas não saíram nada como ele esperava. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando esse sujeito apareceu em Ouagadougou, a capital do país. Na superfície, parecia só mais um homem de negócios, bem vestido, simpático, provavelmente falando sobre oportunidades e parcerias, aquele papo padrão de investidor. Mas aqui está a reviravolta. Ele não estava lá para construir nada. Nem escolas, nem hospitais, nem mesmo uma cafeteria. O que ele trouxe, porém, foi uma maleta recheada com 5 bilhões de francos CFA. E esse dinheiro não era para ajudar ninguém. Não era para estradas, água ou empregos. Era para provocar o caos, bagunçar tudo por dentro, transformar soldados leais em traidores e gerar instabilidade capaz de colocar o país de joelhos. Mas quem era esse cara, de verdade, e o que exatamente ele queria fazer? Se você ainda está assistindo a esse vídeo, significa que está curtindo. Que tal dar um like rapidinho? Fez isso? Então vamos continuar. Eles estavam tão certos de que o plano funcionaria que nem tentaram disfarçar. Com confiança e ousadia, enviaram um homem diretamente para Burkina Faso com uma única missão: convencer alguns soldados de confiança a se voltarem contra o capitão Traoré e ajudar a derrubá-lo. E sim, o homem veio preparado, com uma maleta cheia de 5 bilhões de francos CFA. Isso mesmo, bilhões com B. A ideia: comprar lealdade, simples assim. Mas as coisas não saíram como o planejado. Desde o momento em que ele começou a conversar com os soldados, tudo começou a desmoronar. Porque aqueles a quem ele procurou
Não eram quaisquer soldados. Eram patriotas ferrenhos, verdadeiros defensores de Traoré. E não estavam dispostos a vender seu país, não importa quanto dinheiro estivesse na mesa. Mas eles não simplesmente disseram não e foram embora. Esses soldados eram inteligentes, muito inteligentes. Em vez de rejeitar o homem na hora, fingiram interesse, mantiveram a calma e agiram como se estivessem considerando a proposta. Por quê? Porque precisavam saber mais. Tiveram a sensação de que aquele sujeito não estava agindo sozinho. Alguém maior tinha que estar por trás. Discretamente passaram as informações para a cadeia de comando. E em pouco tempo, a equipe de segurança nacional de Burkina Faso entrou em cena. E juntos começaram a montar uma contra-operação digna de filme de espionagem. Durante semanas, esses soldados corajosos mantiveram o teatro. Reuniram-se com o homem, ouviram sua proposta, sorriram, acenaram, tudo enquanto secretamente coletavam o máximo de informações possível. Cada reunião, cada conversa, cada promessa suspeita era repassada para a inteligência militar. Era arriscado, um único erro e tudo poderia explodir. Mas eles se mantiveram focados, porque sabiam o que estava em jogo. No fim, tinham tudo de que precisavam. Cada detalhe, cada peça do quebra-cabeça. E foi então que a verdadeira ação começou. Em 8 de novembro de 2024, o encontro final foi marcado. O homem, achando que estava controlando a situação, organizou uma nova reunião com os soldados. Desta vez, ele estava pronto para oficializar o acordo, oferecer os 5 bilhões de francos CFA e fechar o negócio. Mas esse dinheiro não era só um suborno. Era o combustível para algo muito maior. Um golpe de Estado planejado para derrubar Traoré do poder, mergulhar o país no caos e abrir as portas para que estrangeiros retomassem o controle. O que ele não sabia era que tudo o que estava prestes a fazer já tinha sido relatado. A liderança burkinense estava um passo à frente o tempo todo. Uma operação de contra-ataque havia sido montada, e no exato momento em que o acordo deveria acontecer, as forças de segurança de Burkina Faso invadiram o local do encontro, pegando o homem completamente de surpresa. A maleta, cheia de bilhões em dinheiro, foi apreendida na hora. Mas a história não parou por aí. O que veio depois foi uma investigação intensa, um mergulho profundo para descobrir quem realmente estava por trás dessa operação. Quem o enviou? Quem mais estava envolvido? E mais importante, qual era o plano maior? Porque isso não era só sobre Burkina Faso. Quanto mais as autoridades investigavam, mais claro ficava que esse era apenas um pedaço de um esquema muito maior. Um plano para desestabilizar não apenas a liderança de Traoré, mas toda a região do Sahel. Alguém, em algum lugar, viu os desafios internos de Burkina Faso como uma oportunidade e tentou explorá-los. No entanto, algo aconteceu que esses apoiadores estrangeiros não previram. Assim que a notícia da tentativa de golpe fracassada se espalhou, todo o país tomou conhecimento. Burkina Faso estava enviando uma mensagem clara. Nenhuma quantia em dinheiro, nenhuma interferência externa quebraria a unidade nacional. O presidente Traoré não perdeu tempo em se dirigir ao povo. Em um discurso poderoso, elogiou os soldados que arriscaram tudo para defender seu país. Isso não era apenas sobre capturar um homem, era sobre provar que Burkina Faso não se curvaria à corrupção, à influência estrangeira ou a qualquer agenda oculta tentando abalar seus alicerces. Em vez de o exército se voltar contra ele, como os conspiradores esperavam, aconteceu o oposto. O apoio a Traoré aumentou. Suas tropas, agora mais unidas do que nunca, permaneceram firmemente ao seu lado. O povo, ao ver a bravura de seus soldados, se uniu em solidariedade. Mas embora esse plano tenha sido esmagado, uma pergunta permanecia. Quem realmente estava puxando as cordas? Porque, sejamos honestos, esse homem não era um gênio agindo sozinho. Era um peão, um mensageiro, alguém enviado por interesses poderosos que tinham tudo a ganhar com Burkina Faso mergulhado no caos. E se essa foi apenas uma tentativa, poderia haver mais? Burkina Faso pode não ser o país mais rico da África em termos financeiros,
Mas quando se trata de recursos naturais, está literalmente sentado sobre uma mina de ouro. Sob seu solo encontram-se vastas reservas de ouro, manganês e fosfato, tornando-o um alvo atraente para aqueles que veem a riqueza da África como algo a ser controlado, em vez de algo para os africanos se beneficiarem. A história mostrou que, sempre que um país africano começa a assumir o controle de seus próprios recursos, as potências estrangeiras que agem nas sombras não ficam muito felizes com isso. A localização de Burkina Faso no Sahel, combinada com suas recentes mudanças políticas, o tornou um alvo prioritário para atores externos que buscam manipular eventos a seu favor. Mas essa tentativa recente de golpe não era apenas sobre causar um pouco de agitação, fazia parte de algo muito maior. De acordo com informações obtidas pela inteligência militar burkinense, o suspeito capturado tinha ligações diretas com operativos estrangeiros estacionados em países vizinhos. Esses operativos não agiam sozinhos, trabalhavam para forças poderosas, entidades com bolsos fundos e um interesse direto em impedir que Burkina Faso se mantivesse em pé por conta própria. Isso nunca foi apenas sobre subornar alguns soldados. Era sobre quebrar a independência de Burkina Faso e garantir que o país permanecesse sob o controle da influência estrangeira. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais sinistras. O objetivo não era apenas desestabilizar Burkina Faso. Não, o plano real era muito maior: espalhar o caos por toda a região do Sahel. Se Burkina Faso desmoronasse, enviaria ondas de choque por toda a África Ocidental, tornando mais fácil para esses atores externos intervirem e apertarem seu controle sobre a riqueza da região. Então, por que Burkina Faso? O que o tornou um alvo de alta prioridade? Simples. Sob o comando do presidente Ibrahim Traoré, Burkina Faso começou a resistir ao controle estrangeiro. Apesar de lidar com desafios de segurança, Traoré deixou claro que os recursos de Burkina Faso pertencem ao seu povo, não a corporações estrangeiras ou intermediários ocultos. Em pouco tempo, ele já começou a renegociar contratos com empresas internacionais, retomando o controle da indústria de ouro do país e colocando os interesses nacionais em primeiro lugar. Algo que não passou despercebido por aqueles que passaram anos lucrando com o antigo sistema. Para eles, um Burkina Faso estável e autossuficiente é ruim para os negócios. Todo esse plano para lançar o país no caos nunca foi sobre democracia, direitos humanos ou qualquer uma das desculpas habituais usadas pelas potências estrangeiras. Era sobre manter Burkina Faso fraco o suficiente para ser controlado, garantindo que os lucros e a influência permanecessem nas mãos daqueles que sempre puxaram as cordas. Mas graças à lealdade inabalável das Forças Armadas burkinenses, o plano foi exposto antes que pudesse causar danos reais. Agora, ao observar tudo o que Traoré enfrentou desde que assumiu o cargo, uma coisa fica clara: esta está longe de ser a primeira tentativa de derrubá-lo. Na verdade, desde que assumiu o poder, ele sobreviveu a mais de 9 tentativas de assassinato e golpes de Estado. 9. E isso levanta uma pergunta muito preocupante: quanto tempo levará até que outra tentativa seja feita? Não é segredo que, entre todos os líderes africanos atuais, Traoré tem sido um dos mais visados. Mas aqui vem a parte mais dolorosa. Muitas dessas tentativas não foram apenas organizadas por agentes estrangeiros. Algumas vieram de dentro de Burkina Faso, com apoio e incentivo de forasteiros que enxergam a liderança de Traoré como uma ameaça aos seus interesses. Desde que Ibrahim assumiu o poder, em setembro de 2022, tem sido uma sequência de momentos críticos, um atrás do outro. Em menos de 2 anos, ele sobreviveu a 10 tentativas de assassinato. Dezembro. Nenhum outro líder africano enfrentou tantas ameaças em tão pouco tempo. A primeira tentativa aconteceu apenas 2 meses depois que ele destituiu o ex-chefe militar Paul-Henri Damiba. E aqui está a reviravolta. O próprio Damiba foi o responsável pela tentativa mais recente, a 10ª. Isso mesmo, o mesmo homem que Traoré havia removido do poder voltou, dessa vez não com palavras, mas com um plano mortal. Lá atrás, quando a primeira tentativa aconteceu,
Traoré não respondeu com violência. Ele chegou a dizer que sabia quem estava por trás da conspiração, mas preferiu reunir essas pessoas para uma conversa. Avisou sobre aqueles que estavam oferecendo subornos para tirá-lo do poder e pediu que não caíssem nessa. Por um tempo, essa postura pareceu acalmar as coisas. Não houve grandes ameaças por quase um ano, até setembro de 2023. Foi aí que veio a segunda tentativa, mas dessa vez Traoré não deu margem. Ordenou uma investigação oficial e, em pouco tempo, os culpados foram identificados. 3 soldados foram presos, acusados de tudo, desde desobediência até conspiração contra o Estado. Depois disso, os ataques começaram a vir em sequência. Ainda em setembro daquele ano, outra tentativa foi feita. E desde então, até setembro deste ano, houve 8 diferentes conspirações para assassinar ou derrubar Traoré. Mas o que tornou a 10ª tentativa tão grave foi o nível de perigo e brutalidade. Isso não foi apenas mais um plano para eliminar o presidente. Virou um pesadelo nacional. Diferente dos ataques anteriores, este causou a morte de centenas de pessoas, entre soldados e civis. Já não era só pessoal, era um ataque ao país inteiro. Relatórios indicam que a mente por trás dessa operação não era só gente de dentro. Envolvia cidadãos burkinenses vivendo em outros países como Costa do Marfim, Gana e Nigéria, articulando tudo nos bastidores. E não estavam sozinhos. Segundo o ministro da Segurança de Burkina Faso, os envolvidos eram uma mistura de civis, oficiais militares da ativa e da reserva, apoiados por agentes de inteligência estrangeiros, ativistas e até empresários locais. A teia de traição era profunda. Entre os presos na última tentativa de golpe estavam algumas das figuras mais conhecidas do país: ex-ministros, jornalistas, até um ex-parlamentar. Mas o maior choque veio com a confirmação do envolvimento de Paul-Henri Damiba, o mesmo homem que Traoré havia deposto em setembro de 2022. No início, Damiba parecia ter aceitado o próprio destino. Saiu sem resistência, passando a impressão de que seguiria em frente. Mas nos bastidores, parece que ele nunca superou a queda. Trabalhou nas sombras alinhado com financiadores estrangeiros e conspiradores locais, para tentar derrubar o governo de Traoré. Só que o mais assustador nem é o retorno de Damiba ao jogo. É até onde essas pessoas estavam dispostas a ir para recuperar o controle. Durante os interrogatórios, os presos revelaram algo aterrorizante. Muitos dos ataques insurgentes recentes, que mataram centenas de civis e soldados, não foram ações aleatórias de terrorismo. Eles foram cuidadosamente coordenados pelos conspiradores, que chegaram ao ponto de fazer acordos com grupos insurgentes para lançar ataques violentos pelo país. O objetivo? Criar caos, enfraquecer o governo e fazer Traoré parecer incapaz de liderar. Mas as forças de segurança de Burkina Faso não foram pegas de surpresa. Agiram rápido, localizaram os conspiradores e prenderam vários dos principais envolvidos antes que o plano fosse totalmente executado. Essa resposta imediata pode ter evitado uma tragédia ainda maior. Mesmo assim, surge uma pergunta ainda mais séria. Por que isso continua acontecendo? O que torna Traoré um alvo tão constante? Antes de a gente mergulhar nessa questão, aproveita para curtir, comentar e se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Seu apoio ajuda a gente a trazer mais análises como essa, sobre os desafios e bastidores que moldam o destino da África. Se você parar e observar todas essas tentativas de golpe, vai notar um padrão muito claro. Todas foram arquitetadas por pessoas de Burkina Faso. Cada golpe, cada conspiração de assassinato, cada esforço para desestabilizar o governo teve liderança local. Mas por quê? Se Traoré tem tanto apoio popular, por que existem facções tão determinadas a tirá-lo do poder? Para entender isso, é preciso olhar além de Burkina Faso. Porque quando se fala de política africana, quase nunca são apenas interesses locais em jogo. Existem sempre forças externas operando nos bastidores, puxando os cordões de forma silenciosa. A África é um continente rico,
ouro, petróleo, diamantes, minerais raros e vastas extensões de terra. E há muito tempo, potências como os Estados Unidos e a França mantêm os olhos fixos nessas riquezas. Mas tem um detalhe: eles raramente tentam conseguir esses recursos de forma justa, através de comércio equilibrado. Por quê? Porque isso significaria pagar o preço certo e respeitar a soberania local. O que essas potências costumam fazer, na verdade, é tentar controlar quem está no comando. Veja só, quando um governo africano se aproxima do Ocidente, os acordos são assinados rapidinho. E quase sempre, esses acordos entregam recursos preciosos em troca de quase nada. O país recebe promessas de desenvolvimento, algumas doações e muitos apertos de mão em cúpulas internacionais. Mas por trás dos sorrisos e das fotos oficiais, o verdadeiro objetivo é facilitar o saque dos recursos locais. Esse plano já funcionou várias vezes no passado. E mesmo quando os países africanos começaram a despertar e exigir melhores condições, muitos de seus líderes continuaram jogando o jogo do Ocidente. Sorriam para as câmeras, assinavam contratos injustos e fingiam que não viam a riqueza de seus países, indo parar em contas bancárias no exterior. Em troca, eram deixados em paz para fazer o que quisessem, acumular fortunas, silenciar opositores e se manter no poder por décadas. A única exigência era manter as eleições com aparência minimamente democrática, para que o Ocidente pudesse seguir fingindo que a democracia na África estava funcionando. Quer um exemplo? A Guiné Equatorial. Esse país tem o mesmo presidente há mais de 30 anos. E mesmo governando uma das populações mais pobres do continente, o homem vive como um rei. E sabe o que os governos ocidentais dizem sobre isso? Nada. Por quê? Porque ele joga a favor dos interesses ocidentais. E para eles, isso é mais importante do que qualquer conceito de democracia ou direitos humanos. Agora, e quando um líder africano se recusa a obedecer? Aí as coisas ficam perigosas. A história está cheia de exemplos. Quando um líder diz, primeiro o meu povo, os rótulos começam a aparecer. Ditador, autoritário, radical. E pouco tempo depois, algo ruim acontece. Às vezes, a morte. Pensa em nomes como Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Muammar Gaddafi. Todos líderes que sonhavam com uma África independente e soberana. Todos foram assassinados de forma brutal. E antes disso, foram pintados como vilões pela imprensa ocidental para preparar o terreno e justificar suas eliminações. Quase sempre a execução final veio através de gente do próprio país, para parecer que foi o próprio povo quem os rejeitou. Reconhece esse padrão? É exatamente o que está acontecendo agora com o presidente Ibrahim Traoré, de Burkina Faso. Desde o momento em que ele assumiu a liderança, deixou claro: não ia dançar conforme a música de ninguém. Não é pró-Ocidente, é pró-Burkina Faso. Cada decisão que tomou desde então foi para colocar o país em primeiro lugar, seja na mineração, na política ou nas alianças militares. E por causa disso, a pressão nunca parou. Vieram as sanções, a imprensa negativa, repetidas tentativas de golpe. A mídia ocidental vive retratando Traoré como um líder perigoso, usando um discurso anti-França para se manter no poder. Mas a verdadeira intenção por trás dessas manchetes é clara: virar a opinião pública contra ele, fazer o povo acreditar que o problema é Traoré, e não o sistema colonial disfarçado que ele tenta combater. Foi esse mesmo jogo que fizeram na Líbia antes de derrubar Gaddafi. Mas até aqui, Traoré sobreviveu a tudo. E se a última tentativa de golpe mostrou alguma coisa, é que o exército segue do lado dele. E o povo também continua acreditando na sua visão.